Glória a Deus. Como fruto deste novo coração, eu declaro, Cristo te abençoe. Reina neste lugar, Senhor. Tu é a casa, Teu é o fogo. Somos corpos Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma grande família, sem qual uma família que se ama, que se respeita, aleluia, e que acima de tudo honra a Deus. a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia. Querido irmão, aplauda ao Senhor, aleluia. Se você pode, aplauda ao Senhor esta noite, adora Ele, adore com teu aplauso, adore com teu glória, com teu aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você esta noite, aleluia. Não senta ainda não, você vai ficar 1 hora sentado já já, fica um pouco de pé, quando eles preparam mais um aí, deixa eu falar só algo para vocês aqui. Nós às vezes perdemos muito tempo com coisas pequenas, com picuinhas, perdemos muito tempo com deixando de amar aquele que Deus colocou ao nosso lado como filhos, esposa, por coisas efêmeras desta vida, por coisas que não têm tanto valor. E eu quero te levar a pensar esta noite, não vale a pena você brigar, discutir por coisas desta terra, material, porque essa pessoa que está ao teu lado, essa pessoa que é membro, sangue do teu sangue, da tua família, essa esposa, esse esposo que é carne da tua carne, dos teus ossos, o tempo que você tem com ela é muito pouco diante da eternidade. E chega um momento que a gente tem que se separar, porque um dos dois termina o ciclo da vida e vai, e um fica, e quem fica vai dizer: quanto tempo ou quantas oportunidades eu perdi de dizer que eu a amava ou que eu o amava. Perdeu tempo de dizer para o filho, para a esposa: eu te amo. E depois que vai, não tem como voltar atrás. Então, viva cada dia intensamente, como se fosse o último. Ame, deseje, honre, valorize enquanto você tem. Ela é tua família, ela é tua esposa, ele é teu marido. Amém? Então, quando vier por qualquer circunstância da vida, motivo para discutir, para brigar, respire fundo e diga: eu não vou discutir, eu não vou brigar, porque não vale a pena. Isso é perca de tempo e é o inimigo querendo roubar a tua paz. Amém? Então ame, então deseje, então valorize, porque esta é carne da tua carne, ossos teus ossos, tua mulher, esse é o teu marido, esse é teu filho, essa é a tua filha. Somos família. Glórias a Deus, aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, continue declarando sobre a sua família as bênçãos do Senhor, amém? Novos sonhos, novas realizações,
esperam por ti. Novos planos, novas conquistas, esperam pela mim e pela tua família, esperam por nós. Creia nessa noite. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, Aleluia. pode sonhar. Mãe, Bendito és tu, Senhor. creia nessa noite, teu filho vai Adore a voltar. Exalte ao Cordeiro esta noite. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, levante a sua mão. O novo de Deus chegou. Receba o novo de Deus nessa noite, para tua casa, para tua família, nos teus projetos. Em nome de Jesus, receba essa promessa. Bem, conosco também, meu querido amigo, posso dizer já assim, particular, pastor Jairo Cailo, né? Esteve conosco aqui alguns dias atrás e ele não gostou de estar só. E disse: eu volto, mas volto acompanhado. Aleluia. Veio só metade outra vez, né? Agora vem inteiro. Veio só metade, agora vem inteiro. Consigo, mas Socorro Cailo, essa serva de Deus, eles têm abençoado a nação brasileira com mensagens edificantes, cuidando de família, de casais e também cuidando do rebanho do Senhor lá no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Guamaré, que significa água de maré na língua tupi-guarani, não é isso? Eu peguei uma aula hoje com ele e já estou assim bem arrumado. Glória a Deus, né? Irmãos, quero dar o bem-vindo a este casal que durante hoje, amanhã e quarta estarão abençoando nossas vidas, através da palavra e daquilo que Deus deu a eles nesses anos de ministério e de casamento. Vamos ficar em pé para recebê-los esta noite. Aleluia. Repita comigo assim: pastor Jairo e irmã Socorro, a presença de vocês para nós é bênção. E que nessas três ministrações o Eterno os use poderosamente. Amém. Ainda de pé, recebamos o pastor Jairo. Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Onde está o povo mais feliz da terra? Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder estar convosco mais uma vez. E desta vez, como bem falou o pastor, nosso querido amigo pastor Nilson Farias, estou agora inteiro, né? Acompanhado da minha esposa, esta serva de Deus, a quem eu conheci quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje estou com 50, eu tenho mais tempo ao lado dela do que longe dela. Então estou bem afinado, né? Amém? Somos, pela graça de Deus, pais de 2 filhos, o Victor Cailo, o Wesley Cailo. Ambos servem a Deus com alegria, pregam o evangelho. Um tem 27 anos, outro tem 17. Alguém deve estar perguntando por que tanto tempo entre um e outro, parece que não gostou de ter filho. Não. Tentamos mais 2 vezes, mas foram gravidez interrompidas, e o Wesley veio como a porta que se reabriu,
e foi uma bênção de Deus para todos nós. Glória a Deus. De hoje até quarta-feira estaremos ministrando palavras para edificação de cada um de vocês. Hoje será para a família de um modo geral. Amanhã serão 2 ministrações para os casais. Na quarta-feira, mais 2 ministrações. É importante que cada um de vocês estejam presentes, não faltem a nenhuma delas. Alguém pode dizer, fui na primeira, vou faltar a segunda, vou faltar a terceira. Não faça isso. A bênção será inteira se você não faltar nenhuma ministração. Amém? Muito bem. Eu quero, neste momento, convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 128. Salmo 128. Enquanto você está abrindo, eu quero agradecer de todo o meu coração a confiança, a amizade, a amabilidade do pastor presidente dessa igreja, da sua esposa e também da recepção do departamento de família, que trabalhou de forma tão intensa para que tudo isto acontecesse. Está tudo muito bonito. Quem ainda não fez a sua inscrição, faça, não desperdice esta oportunidade. Eu queria conversar e dar a paz do seu irmão que está no controle do som. Quem é? Faça assim para dar a paz do seu para mim. O irmão do som. É o senhor, né? É não? Então, pai do senhor para o senhor também. Mas cadê o irmão do som? Eu estou pedindo ao irmão do som, se ele não está me ouvindo, é porque está precisando de som, mais som aí embaixo também. Que me dê um pouquinho mais de retorno, por gentileza, tá bom? Glória a Deus. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Quem diz amém? Amém. Tome o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Oi. Cuidado quando eu... Meus amados, permitam-me fazer aqui uma introdução a respeito do seminário. Essa revista, que certamente está nas mãos de vocês, tem o título Família Melhor, Mundo Melhor. Eu quero que você compreenda primeiramente o propósito deste seminário. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que Deus, querendo abençoar a nação de Israel, estabeleceu que antes da nação ser alcançada, a cidade ou as cidades são alcançadas pela bênção. Antes das cidades serem alcançadas pela bênção de Deus, as famílias precisam ser alcançadas. Antes das famílias serem alcançadas, casais precisam ser ajustados. E esta bênção de ajuste começa com um ajuste de Deus na vida do pai de família, que precisa ter um comportamento diferenciado, que se estenderá pelo seu casamento, que se estenderá pela prole, pelos seus filhos, e através da sua família, outras famílias alcançando uma comunidade maior, e assim até chegar a alcançar a nação. Eis aqui então a ideia deste seminário: família melhor, mundo melhor. Quando a família vai bem e se estende uma bênção para outras famílias, a nação é abençoada. Então eu gostaria de começar esse seminário pedindo a você que erga a sua mão direita e diga assim: eu creio que Deus abençoará a minha casa. Eu creio que Deus abençoará a minha cidade.
Diga: eu creio que Deus abençoará o Brasil. Amém. Glória a Deus. Observando isto, eu quero chamar a atenção de vocês para a Bíblia. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, e nós vamos aqui passo a passo explicar este salmo. Olhe para a Bíblia, olhe para o texto. Faz parte do salmo uma frasezinha que está acima dele, chamada de Cântico dos Degraus. Ah, está aqui o texto, que coisa boa, né? Ponha lá, por gentileza, no primeiro versículo. Aí, antes dessa citação, existe uma frase nas Bíblias chamada Cântico dos Degraus. Tem Bíblia que vai se achar Cântico dos Peregrinos. A sua é como? O seu é como? Cântico de romagem, Cântico dos Peregrinos, Cântico de degraus ou Cântico gradual. Tem alguma desse jeito aí? Peregrinação. Por incrível que pareça, esta frase faz parte do salmo. Isso é textual lá no texto original do hebraico. Não é acréscimo de tradução. Faz parte do texto original. O que não faz parte do texto original que está acima. Essa epígrafe aí que é colocada pelo organizador da tradução. Na minha está escrito assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Como é que está na do senhor, pastor? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muito bem. Você vê que isso aqui é conforme a organização daquele que dividiu, organizou os textos e na hora de imprimir a versão colocou um título. Porém, quando eu olho para essa frase Cântico de Degraus, ou Cântico Gradual, ou Cântico dos Peregrinos, ou Cântico de Romagem, isso significa que isso aqui faz parte de um grupo de salmos. Você pode observar que essa mesma citação está do Salmo 120 até o 134. Pode olhar na sua Bíblia, que do Salmo 120 até o 134, portanto 15 salmos, há esta mesma frase em cima. Portanto, isso é um grupo de salmos que foram juntados, a quantidade de salmos que foram ajuntados formando um grupo, que eram utilizados em forma de cânticos, porque o livro dos Salmos é um sermonário, digamos, um inário, né? E estes salmos, eles eram cantados numa peregrinação do povo de Israel a Jerusalém. E eu preciso falar essas coisas para que dê sentido àquilo que nós vamos falar. Vocês vão compreender o motivo que eu estou falando isso. Tenha só um pouquinho de paciência, que essa parte é a parte mais engessada, a parte histórica. Vamos lá. Então o que é que acontecia? Os irmãos sabem que desde a antiguidade, Deus, a sua presença, ela foi ocultada do povo por causa do pecado. Quando Deus criou o homem, Deus convivia com o homem em comunhão. Porém, quando o homem pecou contra Deus, a presença de Deus, a gloriosa e grandiosa presença de Deus, ao conviver com o homem que agora estava em pecado, iria destruí-lo. A manifestação da glória de Deus, da intensa presença e glória de Deus, diante do ser humano, iria destruí-lo. Aí o que é que Deus faz? Deus então separa o homem do jardim, expulsa o homem do jardim para que não coma da árvore da vida, coloca para cuidar agora da terra fora do jardim, e a partir de então, Deus passa a se relacionar com o ser humano através de sonhos, através de vozes, através de visões, mas não mais com a presença dele manifesta. E acontece, irmãos, que com o passar do tempo, Deus tomou uma atitude de manifestar a sua presença diante do povo, cobrindo o pecado do povo para que a presença dele se manifestasse. Foi o período que Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. E naquele tabernáculo havia vários objetos. Dentre eles estava a chamada Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança era um objeto que nela estava a presença de Deus.
E quando Deus era adorado através de queimar incenso, através do novilho oferecido lá no altar do sacrifício, aí a presença de Deus se manifestava de forma grandiosa diante da arca. Só que para isto acontecer, Deus era exigido que o povo sacrificasse ao Senhor. Tinha um sacrifício anual chamado de sacrifício da expiação da culpa. A palavra expiação vem de um nome hebraico chamado capar, que significa cobrir. E através daquele sangue daquele animal puro, imaculado, que era derramado, o pecado da nação era coberto diante de Deus. E quando aquele pecado era coberto, aí a presença de Deus podia vir e habitar com eles. E não iria morrer ninguém. Só que esse sacrifício tinha apenas um ano de duração. Era apenas um ano de crédito. Era apenas um ano de garantia. Todo ano tinha que fazer. Ocorre, irmãos, que entendendo que na arca estava a presença de Deus, essa arca posteriormente foi levada para o chamado Templo de Salomão. Quem já ouviu falar do Templo de Salomão? Muito bem, aquele templo enorme, suntuoso, aquele templo revestido de ouro, com tantas coisas para a glória de Deus. A arca ficava no templo. E quem quisesse adorar a Deus, sabe para onde é que tinha que ir? Para o templo. Ocorre, irmãos, que nesta época, quando se queria adorar a Deus, tinha que ir para o templo. E o templo ficava em Jerusalém. Você não já leu no próprio Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: a casa do Senhor ali não tem nada a ver com esse templo aqui em Santa Isabel. Não tem nada a ver com nenhuma congregação nossa. A casa do Senhor ali é o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que lá estava a arca, que estava a presença de Deus. Então você morava em qualquer lugar, pelo menos uma vez no ano, você ia até lá e faria aquela adoração a Deus. Só que quem morava longe dividia a viagem em 15 etapas. Em cada etapa se cantava um salmo. E ninguém ia só. Eles iam em família. Camarada, eles, não, eu estou indo lá, minha mulher fica aí, os filhos. Não. Vai todo mundo. E eles saíam cantando. Durante todo o período da peregrinação, que eram em 15 etapas, em cada etapa se cantava um salmo. Quando ia chegando, já perto de Jerusalém, já cercando a cidade, então eles cantavam o salmo de número 133. Eles olham agora já a cidade de Jerusalém e dizem assim, os irmãos chegando, todo mundo chegando lá para adoração. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É todo mundo chegando. Aí eles olham de lado, um para a cara do outro, e se lembra da experiência de Arão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. O que eles estão dizendo? Nós estamos diante do Deus que levantou um sacerdote para interceder por nós, um sacerdote separado por Deus, o sacerdote que nos introduzia na presença de Deus. Aí eles olham de lado, todos numa direção, e veio um Monte Hermon lá ao fundo. Um Monte Hermon, ele passa quase que o ano todo. O senhor vai ver, viu, pastor? O senhor vai ver o Monte Hermon. Aí fica lá aquele monte copulado de uma névoa, de uma nuvem. Aí eles dizem assim, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Quer dizer, o orvalho de Hermon respinga sobre Sião, que é Jerusalém. Aí diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Anda mais um pouquinho, chegou de frente para o templo. Aí quando ele chega de frente para o templo, eles cantam assim, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos. Se eu fosse você, levantava também. Bora. Levantai as mãos no santuário e bendizei o seu nome. Dá um glória a Deus aí,
O nome do Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Você diz amém? Bom, irmãos, uma peregrinação dessa, ela é importante ou não? Diga assim, sim ou não? Ela é importante. Pela sua importância e pelo valor que Deus dá à nação de Israel, e que ele enxerga que para que a nação fosse abençoada, ele enxerga que antes disso as famílias têm que ser abençoadas, eles tinham que cantar um salmo que falasse sobre isso. E eles cantam então o Salmo 128. Agora eu quero que você volte-se para lá, para o Salmo 128, e vamos começar a analisar o Salmo. Olha aí. Primeira palavra, bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer isso? Feliz. Todo mundo já traduz logo, feliz. Existe algo mais intenso. A palavra bem-aventurado, apesar que em algumas traduções que não trazem bem-aventurado, trazem feliz, a ideia é de algo que traz satisfação plena. Porque se eu falar apenas feliz, muitas pessoas têm ideia equivocada de felicidade. Muita gente até hoje ainda pensa que felicidade é ter alguma coisa. E felicidade não está ligada ao ter. Está ligada a ser alguém. E este alguém diante de Deus. Vamos encaixar isso na cabeça? Vamos lá? Vamos lá. Então, ser bem-aventurado é ser feliz na ideia de que está realizado. Está satisfeito. Com dinheiro ou sem dinheiro? Satisfeito. Tendo bens ou não tendo? Satisfeito. Isto vai depender de quem? A nossa felicidade tem nome e o nome dela se chama Jesus. Olha só, diz aqui que é satisfeito, realizado, abastecido, aquele que... Cadê a tua Bíblia? Cadê que você não está olhando para ela? Aquele que teme ao Senhor. Vamos entender agora o que vem a ser temer a Deus. Temer a Deus, tem gente que fala assim, pastor, não é para ter medo de Deus não, que ele não é bicho. Concordo, Deus não é bicho. Mas a presença de Deus impõe medo. Você se lembra quando Adão pecou? Foi o que ele fez. Deus falou com ele, ele se escondeu. E por quê? Porque eu temi, ele disse. A nossa fragilidade, a nossa estrutura, as nossas limitações, a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas diante de Deus gera medo. Por quê? Porque estamos diante de um Deus grande. E quando eu estou falando de Deus grande, eu não estou falando de um poste. Eu não estou falando de algo que possa ser pendurado na parede. Não, eu estou falando daquele que mede o universo com o palmo da sua mão. Se eu quiser medir o comprimento dessa igreja, eu pego uma trena, uma fita e meço aqui em metros. Se eu quiser medir esse púlpito, eu não vou nem gastar a trena, eu vou medir no palmo. Coisa pequena a gente mede com o palmo, pois para Deus o universo inteiro, que o homem não sabe do tamanho, ele mede com o palmo da mão. Enquanto que os homens não sabem a quantidade de estrelas que existem no universo, ele chama as estrelas pelo nome. As águas dos mares ele mede na concha da sua mão. Ele é Deus acima de tudo. Ele é o Deus transcendente, eterno, onipotente, onipresente. Ele tem boca e fala, quando fala o coração da gente arde. Ele tem olhos e vê e enxerga tudo no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem mãos que se estendem para nos abençoar. Ele é Deus. Diante dele a terra estremece. Mas a ideia de temor aqui é de uma obediência, decore isso. A ideia de temor é obediência reverente. Guardou isso? Temer a Deus é prestar-lhe obediência reverente. Pastor,
esse assunto é para a família? É. Não existe família bem ajustada sem olhar o manual da família. E você sabe onde é que está o manual da família? Está bem aí na sua mão. O manual da família, a família é a idealização de Deus. O manual da família é a palavra de Deus. Se você comprar um eletrônico, algum objeto, alguma peça, alguma ferramenta, o melhor desempenho vai quando você lê o manual. Pois se você quiser ter família feliz, vai ter que ler o manual. E o manual é a palavra que diz que o princípio da bênção familiar é temer a Deus, é obedecer a sua palavra. Agora me diga uma coisa: quando é que você vai obedecer a um preceito se não conhece? Não tem como. Se eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. E para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso examinar a sua palavra. Então eu vou pedir que agora você marque aí o Salmo 128, bote aí um marcador, mas vá comigo lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, e você vai ver como é que Deus trata a esse respeito. Está aqui no telão, vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, vamos lá. Dá uma olhadinha para frente se você não está com essa habilidade toda de abrir o texto. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, isto é, tudo aquilo que está ordenado, os estatutos, aquilo que está detalhadamente estatuído, separado em detalhes, os juízos, isto é, o direito aplicado, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, que ensinassem a vocês, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Olhe para cá. Moisés está falando com a nação de Israel, como é o caminho dela ser frutífera e abençoada por Deus. E ele diz assim: o Senhor, Ele mandou os seus mandamentos, estatutos e juízos, para que sejam ensinados, e assim que sejam ensinados, sejam também praticados. Ok, vamos entender por parte. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Diferentemente de muitos conteúdos que você, por exemplo, quando você estuda, está na sua escola, estudando lá o ensino fundamental, né? Depois você vai, antes de chegar na faculdade, você tem todo o embasamento daqueles seus conhecimentos gerais, é aquilo que é exigido. Mas existem disciplinas que a gente estuda, ou matérias em determinadas disciplinas, que a gente estuda só para fazer prova, já notou? Imagina para que serve você estudar trigonometria. Geometria espacial, chega a dar um nó no juiz na cabeça da gente. Aí você estuda aquilo lá, faz prova e depois joga de lado e nunca mais quer nem olhar para aquilo. É verdade ou não? Gente, a palavra de Deus não é assim. Tudo quanto nela está é para ser aprendido e praticado. Então veja bem, Deus está mostrando a minha palavra, de um modo geral, ela tem que ser ensinada, tem que ser aprendida e ela tem que ser incorporada. Quando a palavra de Deus é incorporada na vida de uma pessoa, essa pessoa vive realizada. A sua vida financeira é ordenada, a sua vida doméstica é ordenada, o seu relacionamento conjugal é ordenado, a vida em sociedade é ordenada. Até quando crimes acontecem, tudo é consertado quando se observa a palavra de Deus. Aí o Senhor Deus, sabendo que, porque estudos, observe isso que é muito importante, estudos do comportamento humano dizem que um conhecimento, ele se perde na sociedade entre a terceira e a quarta geração, se não for cultivado. Eu vou repetir essa informação que é muito importante. Vamos lá.
Um conhecimento, um comportamento se perde em meio à sociedade, entre a terceira e a quarta geração, se não for cultivado. Aí Deus tem interesse que a palavra dele esteja enraizada na família. Você crê nisso? Amém? Deus tem interesse que a palavra dele esteja enraizada no seu casamento. Amém? Aí o que ele faz para isso não se perder? Ele dá a receita. Olha só no versículo de número 2. Vamos lá. Você vai ouvir o ensinamento, guardar o ensinamento, para quê? Para que temas ao Senhor. Isto é, temer a Deus, guardar a sua palavra. Guardar a palavra é temer ao Senhor. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora vamos lá. Eu vou falar tu, aí você vai dizer eu, tá? Tu. Está falando de você. Está entendendo? O tu aqui diga assim, sou eu. Entendeu, né? Então, olha só qual é o mecanismo que Deus usa. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Então agora vamos absorver. Diga assim, eu, meus filhos e meus netos. Estou vendo os rapazes e umas moças dizendo isso, é tão lindo, né? Dizer assim, vocês vão ter filho, viu? Tá bom? E neto. Não tenho pressa não, pelo amor de Deus. A irmã disse que não vai não, vai ter não? Vai. Você vai ser vovó um dia. Vamos lá. Então, olha o que Deus fala. As pessoas, para temerem a Ele, têm que obedecer a sua palavra. Entendido isso? Entendeu? Temer a Deus é obedecer a sua palavra. Aí, para eu temer ao Senhor, eu vou ter que guardar a palavra, obedecer a palavra. E para que isso se estabeleça na minha vida e se perpetue, se estabeleça na sociedade onde eu vivo, isso precisa de uma continuidade. Eu tenho que receber a palavra, eu tenho que transmitir a palavra aos meus filhos e aos meus netos. Então aquele negócio de dizer assim, papai educa e vovô deseduca, não é de Deus. Eita glória, eu senti que essa eita glória é alguém reclamando com o vovô. Porque quando chega a fase de ser vovô, afrouxa a corda, né? É papai botando regra e o vovô afrouxando. A senhora não afrouxa não? Arrocha mesmo, pois a senhora está obedecendo a Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz. Então tem que passar os filhos aos filhos de teus filhos. A palavra tem que se estabelecer. E quando a palavra é cultivada neste âmbito familiar, significa dizer que a família está entrosada. Esse negócio, irmão, de nora brigando com sogra, diga, fala a Deus. Isso é coisa de gente orgulhosa e não está bem convertido. Genro quebrando o pau com a sogra. Agora deu mais, parece. Ô seu genro, agradece essa tua nora que ela te deu a filha que tu tanto ama, rapaz. Fala mais, Jesus. Diga. Fala, Jesus. Pega ele hoje. O fato, irmãos, é que Deus está aplicando aqui a vacina para que a palavra dele reja a família. E quando a família for crescendo, a palavra continue no âmbito da família. E agora diz qual é o mecanismo, ó. Tu, teu filho, o filho de teu filho, quanto tempo? Aí não é só hoje e amanhã não? Vamos lá de novo. Todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Aí ele diz assim, ouve pois, ó Israel, atenta que guardes para que bem te suceda e multiplique, como te disse o Senhor, o teu Deus, na terra que mana leite e mel. Aí versículo 4 diz assim, ouve, olha Deus falando com a nação. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, querendo mostrar que a nação precisa adorar a Deus e somente a Ele, o único Senhor. Versículo 5, como é que é? Vai. Para um pouquinho, todo o coração, é toda a sua intenção. A família precisa, olha irmão, a família vai bem quando ela ama a Deus de todo o coração. Quando nós amamos a Deus de todo o coração estará preparado para amar realmente as pessoas. Aí diz, com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos,
com todo o teu poder, isto é, com toda a sua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E como é que é o processo? As intimarás a teus filhos. Vamos aqui chamar alguém aqui para me ajudar. O senhor que está em pé olhando para lá e para cá, é o senhor mesmo, vem cá. Chegue para perto. Como é o nome do senhor? Reginaldo. Pai do senhor, irmão Reginaldo. O senhor está bem? Graças a Deus. Sua esposa está aí? Não diga uma coisa dessa. Vá buscar. Você é namorada. Tá. Tudo bem, mas ela está aí. Não diga, rapaz. Tinha que ter pedido dispensa hoje lá para vir para cá. Mas vamos lá. Eu vou intimar o irmão Reginaldo, tá bom? No apito ele veio. Eu intimei. O que é intimar? Chamar para o íntimo. Chamar para perto. E agora que a gente está perto, eu vou andando. Eu vou andando devagar, ele anda devagar. Mas agora eu vou andar mais rápido. E agora devagar de novo. E agora mais rápido e devagar. Vou fazer a manobra. Que é isso? Eu chamei ele para perto. Os pais, para transmitir a palavra de Deus aos filhos, precisam ter a palavra de Deus internalizada. E tendo a palavra de Deus internalizada, viu pai, viu mãe, que não lê a palavra, que falta sempre o culto de ensino, que não vem para a escola dominical, tem que ter um altar da palavra em casa. E chamar os filhos para perto, conviver com eles, transmitir a palavra. E tem uma tradução que chama as inculcarás. Sabe o que é isso? Botar na cuca. O que eu penso, ele vai pensar. O que eu entendo, ele vai entender. E do jeito que eu ando, ele vai andar. Hoje o senhor é meu filho, viu? Deus te abençoe, glória a Deus. Os pais precisam intimar os filhos. Nós vivemos em meio a uma sociedade que quer arrebentar, destruir a possibilidade de que pais eduquem filhos. Querem os nossos filhos numa educação de tempo integral, sob pretexto de ter mais tempo para educá-los. Repassar conteúdos educacionais, disciplina, não precisa deste tempo todo, não. Está provado que 4 horas por dia de transmissão de conteúdo é suficiente para a formação de qualquer jovem e adolescente. Mas eles querem os nossos filhos lá o tempo todo, sabe para quê? Para ensinar eles de forma errada sobre sexualidade, para ensiná-los de forma errada sobre questão social e econômica, para ensiná-los de forma errada sobre princípios contrários à palavra de Deus. E eu digo o seguinte: teu filho deve ir para a escola aprender conteúdos das disciplinas, mas a educação quem tem que dar é o senhor, quem tem que dar é a senhora, baseado na palavra de Deus. Daí a pouco você está com seu filho em casa, que entra em casa, conversando umas coisas que você não sabe onde aprendeu, e você já sabe de fato onde foi que aprendeu. Menino, tu aprendesse a falar isso. Não foi em casa. Meu filho mais novo estava em sala de aula, quando de repente um coleguinha dele, que também dizia que era crente, disse uns palavrões mais feios do mundo. Aí ele olhou assim para o filho, o rapaz, o outro garoto, fez: ei, rapaz, isso não agrada a Deus não. Deus não gosta disso. Deixa de besteira, isso não tem nada não. E ele disse: olha, os meus pais me ensinaram que nós não devemos falar palavra podre. E eu tenho ensinado aos meus filhos desde a mais tenra idade sobre um texto que o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos ter em nossas bocas palavras torpes. A palavra torpe vem de podre, palavra que apodrece. Não pode falar do outro, não pode falar da liderança,
não pode falar palavrão, não pode falar imoralidade, não pode falar coisas indecentes. Porque é regra, religiosidade? Não é religiosidade, é pureza de coração. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é um Deus santo. Se a santidade for cultivada dentro de sua casa, passando de pai para filho, e de filho para filho do filho, a bênção de Deus vai se estabelecer na sua casa, a bênção de Deus vai se estabelecer na sua família, e ninguém vai poder calcular o tamanho da bênção de Deus sobre a sua geração. Aleluia. Precisamos erguer um altar de adoração a Deus em nosso lar. Aí diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Sim, só para concluir: as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa. Cadê? Volte para lá, por gentileza. Estou dando um trabalho, irmão do telão, né? Lá em Deuteronômio 6, e agora estamos no versículo 6, né? 7 aí. E tu as inculcarás, aquilo que eu falei, intimar ou inculcar, a teus filhos, e delas falarás. Como é que é? Assentado em tua casa. Tem que sentar. Os pais que não se sentam mais com os filhos. Hoje tem um cenário: todo mundo dentro de casa, ninguém se conversa, cada qual com o telefone na mão. Como é que vai compartilhar a fé? Como é que vai crescer em unidade? Como é que vai crescer em comunhão? Mas aí a palavra de Deus tem que ser compartilhada, assentado em tua casa, andando pelo caminho, oh glória, ao deitar-se, ao levantar-se, glória a Deus. E também desatarás como sinal da tua testa. Aqui foi um ritual que foi estabelecido em Israel, para que eles tivessem Bíblia por todo canto. Era na parede, era na porta, era na roupa, era versículo por todo lado. E não ofende colocar versículo dentro de casa, versículo no carro, versículo na porta, não ofenda, bota na porta de casa, na porta da entrada, na porta do banheiro, onde tiver um lugar, pode botar um versículo, que a pessoa guardando a palavra no coração, o coração vai ficar bem limpinho. Glória a Deus. Vamos voltar para lá, para o Salmo 128 outra vez, vamos lá. Chega, foi embora o Salmo. Aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao e anda nos seus, isto é obediência. Como que vão ser os resultados de alguém que conhece a palavra, lê a palavra e pratica a palavra? Antes de entrar nesse primeiro resultado, eu preciso dizer aos senhores que estão aqui, aos pais de família, é necessário, e eu vou repetir, é necessário ler a palavra todo dia. Vamos repetir isso? Diga assim: eu preciso ler a palavra todo dia. Como? Como um jornal? Não. Como alimento. Como a orientação de Deus para a minha vida. Como o hálito de Deus para eu poder respirar. Oh, aleluia. Através da leitura da palavra apreendida, guardada, ela será transmitida. Pastor, é porque me dá sono para ler. Leia andando, que você não dorme não. Valendo assim. Você não dorme. Amém. Mas o problema, pastor, é que o pessoal deixa para ler na última hora do dia. Leia quando acordar. Pastor, quando acordar eu vou correndo para o trabalho. Bota o despertador para acordar mais cedo. Meia hora, 40 minutos de leitura pela manhã. A mente está fresquinha, entra tudo. Amém? Agora você vai pintar e bordar durante o dia, à noite vai tombando para a cama, se olhar para a Bíblia não lê nem a capa. Aí reclama: eu não tenho ânimo para ler, né? Outro dia um irmão perguntou para mim, eu tinha acabado de pregar num evento, ele disse: pastor, eu estou querendo comprar uma Bíblia nova, né? E eu queria que o senhor me orientasse, qual é a melhor Bíblia, pastor, que eu possa ler, que eu possa comprar. Me diga, pastor, um nome aí para comprar. Eu estou indo na livraria, quando sair daqui eu vou comprar uma Bíblia nova. Eu digo: muito bem, anote aí no papel. Ele pegou o papel, a caneta, disse: pode dizer. Eu digo: uma Bíblia que seja lida. O pessoal está procurando tanta tradução mirabolante. Não importa qual é a tradução, ela tem que ser lida. Glória a Deus. Mas vamos lá, versículo 2.
Versículo 2. Olha que coisa linda no versículo 2. Deixa eu pegar aqui esse papelzinho. Eu quero que você leia para mim. Ah, tá. Do trabalho das tuas mãos comerás. Essa tradução é ótima. A ordem das palavras é mais didática do que a outra. Eu gostei, ó. Repita, 1, 2, 3 e... Pronto, parou aí. Do trabalho das tuas mãos comerás. Vocês dizem, facilmente as pessoas falam, que quando as finanças estão desajustadas, tudo desmantela. É verdade? É ou não é? É. Já estão até dizendo que tem mestre de cerimônia, pastor, fazendo casamento assim. Termina a cerimônia, vai assim: eu vos declaro marido e mulher até que... a morte os separe? Estão dizendo assim: até que as dívidas os separem. Porque, gente, tem uma coisa que desonera casamento, é questão financeira desmantelada. Mas o texto diz que aquele que teme ao e anda nos seus, ele vai do trabalho das mãos comer. Ele vai comer do trabalho das mãos, ou do trabalho das mãos ele vai comer. A primeira coisa que está falando ali é trabalho. Você quer ter bênção financeira? Quer? Quem quer? Tem mão, mas não quer não. Levante a mão, rapaz. Diga, sim, é porque estava cansado, né? Eu vou perguntar de novo. Quem quer ser abençoado financeiramente? Aí, o caminho é temer a Deus. O caminho é temer a Deus. E o que é que a palavra de Deus manda a gente fazer? Trabalhar. Diga de novo. Mais uma vez. Mas ô geração de gente preguiçosa. É não? E depois começaram a dar uns benefícios aí, irmão. Gente, eu conheci um irmão que ele sempre, porque eu não tenho um emprego, não sei o quê. Aí eu arrumei um emprego para ele. Ele não quis ir não. Eu digo, vala-me Jesus. Digo, irmão, o senhor não foi ainda? Irmão, tu não reclamava que não tinha? Pastor, mas já me dá as coisas. Ele gosta de receber. E ter mais um benefíciozinho do bolso aquilo, bolso acolá, e haja sacola no meio do mundo. E ele não queria trabalhar não, porque começasse a trabalhar, alguém ia dizer assim, ele já está trabalhando, eu vou dar para quem precisa mais. Ele queria era receber, mas não queria trabalhar. Só que a Bíblia não manda viver de se escorando nos outros, não. A Bíblia manda trabalhar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, quem não quiser trabalhar também não. Olha como vocês estão lendo a Bíblia direitinho. Você sabe por que Paulo estava falando isso? Porque tinha uns irmãos que na hora da refeição gostavam de visitar. Era só na hora da refeição. A Bíblia diz que nós devemos compartilhar com os outros nas nossas necessidades. Verdade. Mas isso é na necessidade, não é no costume do dia a dia não é. Pastor, mas é porque trabalho foi um castigo de Deus por causa do pecado. Mentira, leu a Bíblia errado. A Bíblia diz que Deus deu trabalho ao homem antes dele pecar. Vai cuidar, lavrar a terra, cuidar do jardim. Ele não tinha pecado ainda não. Mas tem gente, pastor, que ele encara o pecado como uma luta. Quando chega na segunda-feira, diz assim, mulher, ora por mim que eu vou pegar no batente. É um sofrimento o trabalho para ele. Ele diz, eu estou indo para a luta, parece que vai morrer. E reclama porque tem trabalho. Rapaz, tem um bocado de gente que está procurando trabalho e não está tendo. Tu está tendo, agradece e trabalha. Porque é bíblico. Se você teme a Deus, vá. Tem mulher entrando em parafuso dentro de casa, em depressão, por causa do encosto do marido. Ele vive encostado. É o encosto. Saia dele todo encosto. Vá trabalhar, rapaz. Amém.
Deus manda trabalhar. Are a terra, cultive a terra, regue a terra, edifique, prospere, negocie, faça alguma coisa. Vá, pastor, porque não está tendo emprego, mas não falta trabalho. E eu vou dar mais um detalhe para o trabalhador: trabalhe e trabalhe bem. Que para quem trabalha bem não falta trabalho. Experimenta. Dá um exemplo aqui do pedreiro. Ele faz o serviço, a camarada olha. Se ficar bem feito, ele faz assim, ó. Se ficar mal feito, ele diz: quem foi que fez isso aí? Denuncia logo, né, pastor? Mas se ficar bem feito, ele só faz assim, ó. Só que quando ele precisar, ele vai procurar o dono do serviço. Quem foi que fez? Consegue para mim também? O serviço bem feito recebe recomendação. Fora que a Bíblia diz que o que quer que nós façamos aos nossos patrões, devemos fazer como ao Senhor. Eu vou fazer levantar essa parede alinhada e aprumada, porque eu estou fazendo é para a glória de Deus. Ok, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, que ele paga mal que só. Não me dá nem um lanche no meio da tarde. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não, você vai fazer bem feito, como se estivesse fazendo uma construção para Jesus. O dono da obra é Jesus. E eu vou fazer para Ele. Vai ser o serviço bem feito, porque é para a glória de Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você faz bem feito. E quando você faz bem feito para a glória de Deus, o seu patrão vai lhe recomendar. E daqui a pouco outra pessoa vai arrancar você dali para te levar para outro canto e vai ganhar mais. Diga amém. Vamos lá, diga: trabalhar bem, ser fiel. Outro aspecto daquele que vai trabalhar e vai comer é que ele é fiel a Deus, porque ele está fazendo isso para a glória de Deus. Portanto, ele reconhece que o trabalho que tem foi dado por Deus, e o resultado do seu ganho, ele precisa ser fiel a Deus. Neste caso, ele vai ser dizimista. Ficaram calados. Vai ser dizimista. Porque quem dizima reconhece que aquilo que recebeu veio de Deus. E a sua atitude de gratidão é antes de gastar qualquer coisa. Que negócio de pastor, eu não dizimei porque não sobrou. Quem foi que disse que dízimo é sobra? Dízimo é prioridade, dízimo é primícia, dízimo é primazia. Você recebe e reconhece que foi Deus. A primeira coisa que você faz, separar os 10%, Senhor, é para a tua obra, para a glória do teu nome. Sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai repreender o devorador. Está escrito na minha Bíblia que Deus denuncia um mal do povo de Israel, dizendo que eles estavam recebendo salário em um saco furado. Como é que é? Trabalha, recebe, mas não fica. O que foi que houve? O saco furado. Aí Deus identifica o que é que estava furando o saco: a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Deus está chamando nesta noite a sua atenção a ter temor a Ele, a ler a palavra, a conhecer a vontade dEle. E uma das primeiras coisas que você tem que fazer é trabalhar para ser o provedor da sua casa. Sua mulher vai entrar em depressão e ver você parado dentro de casa. Aí você vai trabalhar bem feito. Quando receber, você vai ser dizimista e ofertante. Agora já deu um glória a Jesus, agora já melhorou mais. Eu quero que você diga assim: amém, Jesus. Amém. Dizimista e ofertante. Amém. Está escrito no livro dos Provérbios. Eu quero que você abra Provérbios 3 e 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E agora?
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Receba essa palavra. E assim, eu quero esta bênção para a minha vida. Você quer? Diga isso então. Eu quero esta bênção para a minha vida. Esta bênção, irmão, é fruto de quem teme a Deus e quem obedece a Deus, de quem trabalha bem e é dizimista. E para finalizar este versículo, a parte de que vai trabalhar e para comer, você vai também ordenar as suas despesas. Que tem gente que gasta o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não conhece. Será grande tribulação um negócio desse, irmão? Não, porque fulano comprou. E o que é que tem a ver fulano com você? Fulano comprou, eu compro também. E é competição para ver quem compra mais. Irmão, nós temos que colocar um crivo nas nossas compras. Eu preciso disso. Eu preciso disso agora. Eu preciso fazer perguntas. Nós precisamos anotar tudo aquilo que estamos gastando. No final do mês você vai ter um assombro com as suas decisões. Diz, rapaz, eu podia ter economizado isso, não precisava, não, isso aqui, não. Meu Deus, olha quanto eu teria economizado esse mês. E o real que você economiza, ele tem valor dobrado. É o valor de ter ganho e o valor de não ter gastado. Ele ficou lá. Nós precisamos ordenar as nossas finanças e não dar a passada maior do que a perna. Eu conheci um casal que eles brigavam muito. E a briga deles era por causa de compra. Mas brigava. Aí teve um dia que eu presenciei uma briga. Quando eu cheguei lá, eles estavam parecendo que estavam de mudança. As coisas voando dentro de casa. Mas que foi que houve dessa vez? Aí diz assim, de novo. Esse meu marido, pastor, que ele compra tudo que aparece pela frente. Ele tem um vício de comprar telefone. O telefone dele está novinho, e só porque surgiu um modelo novo, ele chamou ela e disse assim, esse infeliz já comprou. Aí eu disse assim, mas rapaz, é verdade. Esse teu telefone, rapaz, novinho. Tem quanto tempo de uso esse teu telefone? Não tem 8 meses? Aí só porque surgiu um novo, tu comprasse outro. Eu disse, pois é, comprei. Mas para o seu espanto, essa briga todinha dela, não é por causa do que eu comprei não. É porque ela queria um também. Eu digo, vocês dois são duas gangrenas. Duas impinges de pescoço de doido. Come demais, né? Umas forrageiras, né, pastor? Meu Deus do céu. Gente, ordenem as suas despesas. Diga assim, comerás do trabalho das tuas mãos, serás realizado e vai tudo bem. Vamos acelerar. Próximo versículo fala de uma mulher. Opa, agora os homens vão falar assim, a minha esposa, diga. Eu quero ver voz grossa agora, irmão. Essa irmã pode ficar calada. Eu quero ver os homens falar, diga assim, a minha esposa, no interior da minha casa, será como uma videira frutífera. Tu sabe o que é a videira? Cadê o obreiro? Foi o senhor que esse dia teve lá em Gramado, não foi? Visitou alguma vinícola lá? Nesse período lá, as vinícolas não estão com as frutas no lugar não, porque é o período do inverno não está dando. Em outra época aparece. Mas, gente, a videira frutífera é o símbolo de uma mulher alegre. A videira é o produto da uva. A uva é o símbolo da alegria de Israel. Então, quando o salmista diz, a tua esposa será como uma videira frutífera, quer dizer, a tua mulher vai ser radiante. Olha as irmãs se alegrando agora. Vai ser alegre. Tu sabe o que é que deixa uma mulher alegre? Calma. Deixa de adiantamento. O que deixa uma mulher alegre, irmão, é cuidado. Olha, irmão, mulher tem que ser amada. Mas é da verdade.
Chega, estou falando gemendo, verdade, meu Deus, verdade. Eu quero que vocês repitam uma palavra que amanhã a gente vai trabalhar muito com isso. Diga assim, quem ama, cuida. Diga de novo. Eu não sei se os senhores estão notando, mas está escutando só voz de mulher falar. Isso é elas cobrando. Estão cobrando. Agora quem vai falar são os homens. Assim, quem ama, cuida. Então cuide da sua mulher. Amém. Uma mulher cuidada, irmão, ela tem sorriso na boca e cântico na língua. Eita. Uma mulher cuidada, irmão, ela faz tudo dentro de casa alegre. Ela trata o senhor bem. Não tem mais negócio de comida salgada nem soça, é tudo no ponto. Ela reage bem. Suas coisas são bem cuidadas porque ela reage ao seu cuidado. O senhor precisa cuidar dela. E o homem que teme a Deus, ele... vai a pancada. O homem que teme a Deus, ele não maltrata a sua mulher. Não trata asperamente. Não diz palavras grosseiras. Quando o senhor começou a namorar com ela, você não chamava ela tudo de animal pequenininho? Meu pintinho, minha pombinha, né? Minha gatinha. Depois que casa um certo dia, os animais mudam, aumenta de tamanho. Sua hipopótamo... Sua vaca, seu elefante. Não pode. Trata bem, fala direitinho. Amém. Deixa os animais tudo pequenos, animaizinhos pequenininhos. Amém. Cuida. Quem ama, cuida. Ela vai ser alegre. E nós vamos ver amanhã detalhadamente como é que é. Irmão, quando uma mulher é amada, ela não tem dificuldade de se submeter ao marido. E tudo isso vocês vão ver amanhã em detalhes. Mas isso é o homem que teme a Deus. Porque se ele teme ao Senhor, ele sabe que ela é o vaso mais frágil. Aí zela por ela. Amém? Aí diz assim, esse homem aí é casado que teme a Deus, a sua mulher é como videira frutífera aos lados da sua casa. E os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. A planta de oliveira é o símbolo da economia antiga de Israel. Por quê? Vocês estão vendo que tudo hoje é a base de energia elétrica, não é? É ou não é? Faltou energia elétrica, acabou tudo. Até o sinal do celular vai embora. Não é assim? A lâmpada, energia elétrica. E o som, energia elétrica. E a refrigeração, energia elétrica. Naquela época, a energia elétrica, sabe o que era? Azeite de oliva. As luminárias eram movidas à base de azeite. E a culinária era à base de azeite. Era chamada dieta do Mediterrâneo. Até os cosméticos eram à base de azeite. Você sabe esse negócio que às vezes o cotovelo fica meio cinzento? Não tinha hidratante naquela época não, era azeite que passava. Tratamento de pele com azeite. Então tudo era à base de azeite. Dizer que os seus filhos serão como planta de oliveira significa dizer assim, seus filhos não serão vagabundos. Eles serão economicamente ativos. Outra coisa, a planta de oliveira, ela surge junto do tronco, dando vigor ao tronco principal. Significa dizer que os teus filhos vão aprender a trabalhar se você for trabalhador. E se você é temente a Deus, os teus filhos também serão tementes a Deus. Você recebe essa palavra? Pois levante a mão e diz assim, os meus filhos serão tementes a Deus. Os meus filhos serão trabalhadores e Deus vai abrir portas de trabalho para eles e eles serão produtivos. Então vamos lá, o homem que teme a Deus, ele trabalha, ele obedece a sua palavra, trabalha bem, é dizimista, é controlado nas finanças. O homem que teme a Deus, ele trata bem a sua mulher, ela vai ser feliz, vai ser alegre, abastecida. O homem que teme a Deus, os seus filhos serão educados na produtividade e também na fidelidade a Deus. Agora eu quero que você com as duas mãos erguidas diga assim, é assim. Então versículo 4, é assim que eu serei abençoado, porque eu temerei ao Senhor. Agora eu digo, é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga, é eu mesmo, pastor, sou eu mesmo, pastor. Glória a Deus.
O Senhor te abençoe desde Sião. Eu estou abençoando você agora. Levante sua mão. O Senhor te abençoe desde essa cidade. O Senhor te abençoe desde a tua casa. O Senhor te abençoe desde as tuas finanças. O Senhor te abençoe desde o teu relacionamento conjugal. O Senhor te abençoe desde a criação dos teus filhos. O Senhor te abençoe desde a cidade de Santa Isabel. E tu verás o bem desta cidade todos os dias da tua vida. Erga as suas duas mãos e diga: Deus, abençoe esta nação. Glória a Deus. Para ninguém ficar empanzinado, nós estamos parando. Amém? Achaste mel, come apenas o que te basta. A mensagem de hoje está aqui finalizada. E eu não podia deixar de dar um conselho para os filhos. Atenção, filhos. Isso, toque. Quem é que está tocando? Isso. Vai um conselho aos filhos: obedeçam aos vossos pais. Honrem aos seus pais. Obedeçam a eles. E nisto Deus será honrado. E nisto haverá uma bênção de Deus sobre a sua família. E eu estou falando sobre a casa onde você vive e a casa onde você viverá. Atenção, moças. Rapazes que não honram os pais não irão honrar as suas esposas. Atenção, rapazes. As moças que não honram suas mães e seus pais não irão honrar os seus maridos. Façam acordos de fidelidade a Deus e de honra aos pais a partir de agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor autorização para fazer a divulgação de um material, tá? Por favor. Amados, eu trouxe aqui um material que servirá de bênção para a vida de vocês. Vocês receberam uma palavra durante esta 1 hora de ministração? Vocês foram edificados? Imagine o quanto vocês serão edificados de hoje até quarta-feira. E o quanto vocês ainda podem ser mais edificados de forma extensiva ao adquirirem estas obras que eu vou colocar para vocês agora. Há um livro aqui, os demais, com exceção deste livro e do segundo que eu vou falar, não foram escritos por mim. O primeiro livro que eu vou falar foi escrito por um pastor que ele tem 40 anos de pastor e 40 anos de médico. É um bom tempo, não é? Como 40 anos de pastor, cadê eu de ligar o som, irmão? Estava tão bonitinho o toque. Tem uma canseira nos braços do irmão, olha. Aleluia. Isso, obreiro, deixa Deus te usar nos dedos aí. Olha só, em 40 anos de pastor e 40 anos de médico, ele tem sido altamente bem sucedido. E ele publicou uma obra. Eu comumente não vendo material que não é meu, mas eu vendo desse pastor porque ele é uma referência. É o pastor Francisco Varela. Ele escreveu esta obra chamada Segredos para um Casamento de Sucesso. Aqui ele fala de todas as áreas do casamento, desde a área da saúde do casal, da sexualidade, da vida íntima, financeira, emocional. Ele trata sobre tudo isso nesta obra. Vale a pena adquirir esta obra. Custa apenas R$50, são quase 300 páginas. Há um outro livro, esse livro foi escrito pelo meu filho mais velho, o Victor Cailo. O Victor Cailo é exemplo dos pais que leem a Bíblia diariamente. Ele esse ano leu a Bíblia toda antes de terminar o meio do ano. E até o final do ano vai ter lido a Bíblia toda de novo. Sabe o que é isso? Porque vê os pais agarrados com a Bíblia. E ele escreveu uma obra muito importante chamada Conectados em Cristo. Esse livro fala dos protocolos de conexão e desconexão. Ele é engenheiro da computação e ele usa essa linguagem virtual para mostrar o que ocorre no mundo espiritual. Na queda do homem, o homem foi desconectado de Deus. E depois Deus estabelece os protocolos de conexões através de Cristo. Por último, o protocolo da comunhão com Deus. É muito interessante observar essa obra. R$35 apenas. Há um livro que é importante, indispensável para todos aqueles que fazem alguma coisa no reino de Deus. O título é Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Aqui esse livro, irmão, me custou a vida inteira. É toda a minha perspectiva em matéria de liderança está aqui neste livro. Eu falo sobre o que é liderança, os tempos difíceis previstos por Paulo, as crises dos nossos dias,
a atualidade dos conselhos de Jétro, falo sobre a denúncia de Deus quanto aos líderes inúteis, e eu falo sobre liderança feminina. R$45. O livro Estar em Cristo, rendição total. Esse livro fala sobre relacionamento de intimidade com Jesus. Eu desafio alguém terminar a leitura desse livro aqui sem estar de joelhos. Ele lhe remete a buscar a Deus. É indispensável para a sua vida. E agora vem um livro muito perigoso, irmão. Olha o título dele: Cuidado com isso, inveja mata. É a maior demolidora dos relacionamentos. Aqui eu busco mostrar aos irmãos o que é inveja, as situações em que ela mais se apresenta, os males que ela produz e o que você pode fazer para evitá-la. Esse livro foi escrito para invejoso e para invejado. Se você nunca invejou ninguém, pelo menos já foi invejado por alguém. Então eu sugiro a você que adquira esse livro para você não morrer de inveja, né? Por último, não menos importante, tem o livro Jovens Fortes, que fala sobre o valor da palavra de Deus na vida de um verdadeiro crente, né? Para ser exemplar, para ser fiel, para fazer discípulos, vale a pena. Se você adquirir uma peça de cada, o kit completo, iria lhe custar, todos os livros, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 obras lhe custariam R$240. Você vai poder pagar por R$200 e aí dividir no cartão em 3 vezes. Não perca essa chance, essa oportunidade. Leve para sua casa e seja profundamente abençoado por Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por momentos maravilhosos passando a tua presença, por tudo que ouvimos, Senhor, e assim que a tua bênção esteja sobre as famílias desta igreja, sobre as famílias, Senhor, da sociedade isabelense. Nós oramos por casais que estão, Senhor, em luta, que estão em processo de separação nessa cidade. Pai, entra com providência, derrama, Pai, a tua bênção sobre eles, Senhor. Repreende esse espírito maligno de separação, pois, Senhor, a prosperidade dessa cidade passa por famílias ajustadas. Nós oramos não só pelos nossos desta igreja, mas intercedemos por cada família da sociedade isabelense, Senhor. Visita os casais, visita as casas, abençoa, Senhor, e leva harmonia às famílias, Pai eterno. E assim nos leva agora em segurança aos nossos lares. Nos dou de paz, de descanso, Senhor, e um sono reparador à tua igreja e ao teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do eterno Espírito Santo seja conosco agora e sempre. Os santos digam amém. E quem diz amém, aperta a mão de alguém. Se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.